desejamos estar na Tua presença e Te adorar e Te bendizer em todo o tempo. Aleluia. Meu coração anseia estar em Tua presença, Te adorar e me prostrar, silenciar para Te ouvir. Jesus, me leva na direção do avivamento prometido em Tua palavra, que me sustenta e me põe de pé para Te servir. No derramar das águas quero me encontrar contigo e então me jogar em Teus braços, sentir o Teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A Tua presença me envolve, pois na plenitude do Teu ser, aleluia, eu vivo a Tua unção, o Teu querer santifica-me. Santifica-me. Fale para o Senhor que tu estás ansioso para estar com Ele. Meu coração anseia estar em Tua presença, Te adorar e me prostrar, silenciar para Te ouvir. Jesus, me leva na direção do avivamento prometido em Tua palavra, que me sustenta e me põe de pé para Te servir. No derramar das águas quero me encontrar contigo e então me jogar em Teus braços, sentir o Teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A Tua presença me envolve, pois na plenitude do Teu ser eu vivo a Tua unção, o Teu querer santifica-me. Santifica-me. Nós temos essa certeza, Senhor, que só na Tua presença
Nós somos santificados, Pai. E nós cremos que o avivamento já chegou, o avivamento da última hora, antes do toque da última trombeta. O avivamento está tocando a terra, Senhor. E todos aqueles que estiverem sensíveis, com o coração voltado ao teu altar, ao teu trono, vão viver o sobrenatural do Senhor. O Senhor está contando com você. O Senhor está contando com você. Abre teu coração. Sabe que o Senhor Ele sabe como trabalhar dentro do nosso coração. Ele sabe o que deve ser feito para que você possa estar vivendo numa dimensão muito maior e mais profunda das águas do Espírito. Que o derramar das águas do Santo Espírito venha tocar o teu lar, venha tocar a tua casa, o teu trabalho, onde quer que os teus pés pisarem. Nós declaramos e profetizamos que o derramar das águas do Espírito Santo venha transformar a tua vida, e você, sendo um canal nas mãos do Senhor, tu vai ser um instrumento para transformar gerações, levando a luz do Senhor Jesus. Você crê nisso? Cremos que no derramar da presença do Espírito Santo, nós somos transformados e somos usados de maneira poderosa nesta última hora. Aleluia. Oh Jesus, no derramar, diga, das águas, quero me encontrar contigo, e então me jogar em teus braços, sentir o teu respirar, a me transformar no derramar das águas. A tua presença me envolve, pois na plenitude do teu ser eu vivo a tua unção, o teu querer santifica-me. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Nós cremos o teu mover, Senhor. Nós cremos, Senhor. Olá a todos que assistem esta mensagem. Que a graça e a paz de Deus seja convosco e vos abençoe abundantemente. É um privilégio estar convosco novamente neste culto derramar, e vamos esta noite falar acerca do propósito do Natal pela ótica atual da geração em que a gente vive. E esses acontecimentos, mais uma vez, estão chegando no momento, na estação certa, em que se começa a falar sobre o Natal de uma maneira e num sentido puramente cristão. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Você está se programando para aproveitar talvez este final de semana em família, para contar aos seus filhos, família e amigos, talvez, sobre o propósito do Natal? Você já está se programando para fazer isso? Se sim, nesse caso, eu me adianto para perguntar a todos vocês que me assistem, o que vocês vão de fato enfatizar quando contarem mais uma vez para os seus amigos e família mais chegada, realmente qual é o propósito do Natal? Embora seja costume falarmos ou pensarmos sobre o nascimento de Jesus nessa época do ano,
e o seu respectivo propósito em ter vindo à Terra há 2000 anos atrás, não é apenas para nós relembrarmos a imagem de um bebê que nasceu numa manjedoura, que nasceu em Belém, que nós vamos falar sobre o assunto de Jesus aqui esta noite. Por que isso? Porque, em primeiro lugar, existem dois aspectos que são super importantes da gente relembrar. Aquele neném que nasceu para morrer por você e por mim, pagando assim um alto preço pelo perdão dos nossos pecados, isso já ocorreu há 2000 anos atrás. E o Natal tem que ser mais ainda do que isso, porque ela representa Deus encarnando, vindo à Terra em carne humana, para poder morrer na cruz, pagar pela sua salvação, pela minha salvação e destruir as obras do diabo na vida de todos nós. É nisso que se resume o Natal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu preciso, para iniciarmos, que vocês me deem esse privilégio de olhar as vossas Bíblias nos versículos bíblicos que nós assim citarmos e poderem, junto comigo, ligar dois grandes pensamentos. Primeiramente, vamos entender o seguinte: raramente se pensa na cruz na época de Natal. Você já percebeu isso? Porque no mundo ocidental em que nós vivemos, há uma separação de épocas para se celebrar a Páscoa do nascimento de Jesus. Mas quando nós lemos a carta do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, versículo 8, aonde, resumidamente, uma parte do texto diz assim: e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Esse texto, nós vemos que o apóstolo Paulo está ligando dois pensamentos num raciocínio único. E a razão fundamental está em que Deus escolheu tomar uma atitude, no mínimo para dizer, muito impressionante, através de seu Filho, o nosso maravilhoso Pai Celestial, o Senhor Deus, decidiu vir à Terra em carne humana para salvar a humanidade perdida. O outro aspecto desses dois pensamentos é que quando eu leio Filipenses, capítulo 2, versículo 8, eu encontro aí, na realidade, a verdadeira razão do Natal que celebramos todos os anos nessa época do ano. E é por isso que o meu desejo pessoal de reenfatizar estas verdades tão sublimes a todos que nos assistem, eu vou fazê-lo mais uma vez, vocês assim me permitindo e me deem atenção para tal. Durante anos, queridos, eu pensei que já sabia tudo acerca do Natal, a história do Natal, até que eu cheguei no ano 2019 e alguém muito chegado a mim me enviou um link cristão de um professor e teólogo e pastor estrangeiro americano que me explicava na minúcia o propósito do Natal. De repente, ao eu assistir a esse estudo tão pormenorizado acerca do Natal, eu reparei que fatos extraordinários acerca do Filho de Deus se complementava como o resto de uma história que eu pensava que sabia, mas de fato não conhecia todos esses detalhes. Eu estava então aprendendo e reaprendendo e reestudando, me levando esse ato de fazer isso novamente, agora, no ano de 2019, a dar primazia a estes textos da Bíblia Sagrada, como se eu estivesse estudando isso
pela primeira vez. E eu vou explicar porquê. Eram fatos, para mim, não sei se para os outros, não sei se para você que me assiste, mas para mim eram fatos desconhecidos da encarnação de Cristo, que tinham passado e precisavam de ser melhor compreendidos. E haviam alguns pontos, e eu vou explicar a razão porque é que eu digo que precisavam de ser melhor compreendidos. Basicamente, eu vou citar 4 grandes motivos. O primeiro deles era uma pergunta-chave: por que é que Deus escolheu Maria e José para serem os pais humanos do Senhor Jesus e não os outros? Essa era uma primeira pergunta. Em segundo lugar, quem eram realmente aqueles tão citados reis magos? Eram realmente 3 ou eram realmente uma composição aonde pela tradição se fala de 3 nomes como pertencentes a essa ordem de reis magos? A terceira razão é porque é que na realidade, porque a Bíblia não claramente esclarece com tanta precisão, a não ser que a gente complemente alguns aspectos históricos daquela época, por que que o rei Herodes realmente ficou transtornado, conturbadíssimo com o nascimento de Jesus, levando ele a fazer depois e a dar ordem para aquela matança daqueles nenés de 2 anos para baixo, ok? Naquela região ali, naquele município de Belém. E o quarto grande motivo é que, entre outros fatos não explicados, que eu não tinha entendido, é que nós hoje estamos no fim dos tempos de uma era do evangelismo e da expansão do evangelho do reino em todas as nações. Portanto, a época do fim dos tempos. São 2000 anos passados desde que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou ao 3º dia e está à direita de Deus Pai. O que pode ser entendido como a verdadeira razão do nascimento então de Jesus e como passar esse conhecimento para as nossas gerações atuais, a geração filhos e a geração netos com que nós somos responsáveis nas nossas gerações. Ok, então voltemos à história e eu peço a todos vocês que possamos voltar à história, um pouco da história universal à luz da Bíblia e rever estes sublimes acontecimentos, rever este sublime plano de Deus para recuperar como é que Deus realmente fez por recuperar a humanidade perdida, ok? Ainda nós podemos ver agora que ela é um plano que tem tarefas inacabadas para todos nós cristãos que vivemos ainda neste corpo não glorificado nos dias atuais, ok? Os cristãos legítimos, que são genuinamente considerados cristãos, filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus, que somos todos nós que estamos falando, e vocês que estão assistindo, que tipo então de tarefas inacabadas realmente temos que levar adiante? 3 grandes e importantes fatos que todos precisamos de relembrar, de saber, de tomar conhecimento, para isso poder ser cumprido plenamente através de todos nós e isso ser considerado o plano divino de Deus para restaurar a humanidade perdida. Vamos lá, eu vou citar e vou me deter com algum detalhe nesses 3
grandes fatos que eu considero de uma série de outros fatos tão importante a gente abordar aqui esta noite. Como o nosso tempo não permite a gente também ser tão detalhista assim, vamos então direto ao primeiro fato. O verdadeiro propósito do Natal. Esse é o primeiro fato. O segundo fato que eu quero detalhar um pouco é que detalhes necessários na história do nascimento do Filho de Deus nós, realmente, o cristão atual, precisa de ter para sua edificação espiritual. E o terceiro grande fato é como nos prepararmos adequadamente para, então, a próxima vinda do Senhor Jesus à Terra. Amém? Ele ascendeu aos céus e ele disse que ele retornaria à Terra. Amém? Estamos na iminência de grandes fatos não conhecidos pela humanidade, mas que, ao lermos a palavra de Deus, ao estudarmos, ao meditarmos nas suas verdades, nós vemos que estamos chegando nos limiares do término de uma era e para se iniciar o término de outra era, aonde alguns fatos, inclusive muitos deles mais dramáticos, passarão a ocorrer ao nosso redor nas nações no mundo. Então, quero deixar para vocês alguns textos bíblicos. Abra a sua palavra, a palavra de Deus, na carta do apóstolo Paulo a Timóteo, na primeira carta, capítulo 3, versículo 16. Depois, eu vou citando algum outro complemento de alguns outros textos para você, em sequência, também olhar conjuntamente essas verdades. Amém. Vamos então a esta primeira verdade da palavra de Deus. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, aonde está escrito: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Avance comigo agora para Filipenses, capítulo 2, versículos 6 a 10, aonde inicialmente, permita, capítulo 2, versículo 10, aonde inicialmente está escrito, aleluia, está escrito, capítulo 2, versículos 6 em diante. O versículo 6 diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Então observem o seguinte, quero trazer a vocês, dentro desses dois textos, uma rápida sinopse daquilo que nós acabamos de ler. Há 2000 anos atrás, na cidade de Belém, deu-se um evento que mudou a história da humanidade para sempre. Sem haver lugar para se hospedarem, um jovem carpinteiro e a sua esposa pernoitam em uma caverna de ovelhas. Preparam-se para preparando-se assim, claro, para presentear o maior presente
à humanidade o nascimento do seu primeiro filho, com o seu nome Jesus. Amém? O Filho de Deus ia nascer. Amém? Naquela noite, ela foi uma noite que foi tudo menos silenciosa, embora as tradições digam que foi uma noite muito silenciosa. Elas envolveram, o casal envolveu o bebê em panos, aqueles paninhos que envolviam aquelas ovelhinhas, aqueles cordeirinhos para sacrifícios já sendo preparados, usando uma manjedoura de alimentos para esses animais como um berço improvisado. Ao som das ovelhas e o gado ao redor, naquela caverna, mãe e filho, após ele ter nascido, tentaram então descansar. Esse é o pano de fundo do que aconteceu há 2000 anos atrás. Hoje em dia, e eu quero esclarecer isso porque parece um pouco estranho a maneira como eu estou citando o nascimento de Jesus. Inúmeras visitações a esse local em Belém são realizadas todos os anos. E você pode ver pessoalmente esse mesmo local que eu estou falando do nascimento de Jesus. É um local que ainda se encontra intacto, debaixo de uma igreja, que é chamada a Igreja da Natividade, que depois, anos depois, séculos depois da ascensão do Senhor Jesus, aos céus, ela foi construída por cima desse local, dessa caverna. Mas a caverna por si só está intacta. Os escritores, os historiadores desses primeiros séculos confirmam este local que eu acabei de falar como verdadeiro. Assim, vejam bem, Deus se veste de carne. Vou usar outro termo, ele encarnou e se torna homem, nascido neste mundo através do seu Filho Jesus. Desta forma, ele paga este maravilhoso Filho de Deus. Portanto, Deus encarnado através do Filho, ele paga o preço do pecado da humanidade para restaurar o nosso relacionamento com Deus, o meu e o seu, com ele, se assim o aceitarmos fazer isso em vida. Amém? Este passa a ser o real propósito do Natal. Eu nunca tinha percebido ao longo dessas linhas essa minúcia desse detalhe. Mas, meus queridos, permitam eu continuar. Tem alguns outros pontos importantes. Se você permitir, vá para Mateus capítulo 1, versículos 18 a 25, e você leia. Eu não vou ter tempo agora de ler todos os detalhes, e o apóstolo Mateus, ele registra claramente o nascimento de Jesus, daquilo que nós vamos falar agora de uma maneira mais clara. Então, voltando à carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós vemos que o apóstolo Paulo registra que ele é visto por anjos. E se olharmos Mateus 1, 18 a 25, capítulo 2, versículos 1 a 23, Lucas capítulo 2, versículos 1 a 7 e 8 a 20, lá também está registrado que ele foi manifestado por anjos que enxergaram esse acontecimento. A palavra manifestado no original grego é uma palavra que representa dizer apareceu, ficou visível, que é a palavra traduzida para nós como foi manifestado o seu nascimento, a sua presença. Também em Lucas capítulo 2, versículo 13, uma multidão de anjos presenciou o nascimento de Jesus. Lucas capítulo 2, versículo 13,
diz claramente assim: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas. Vá comigo rapidamente para Filipenses capítulo 2, versículo 6, aonde lá está escrito: subsistindo ele em forma de Deus. E essa palavra diz, subsistindo ele em forma de Deus, quer dizer no original que de fato Jesus é Deus. Ok? Filipenses capítulo 2, versículo 7 diz: ele se esvaziou, que por outras palavras representa que ele se despiu de toda a sua glória de ser o Rei da eternidade. Despiu-se de toda ela, colocou de lado e tomou a forma de servo. Ou seja, no original essas palavras querem dizer que ele veio para servir, veio para cumprir um propósito aqui na terra. Você está me acompanhando? Em figura humana, ele iria cumprir esse propósito. E está escrito também, Filipenses capítulo 2, versículo 8, que a si mesmo se humilhou. É a palavra grega esquema. E essa palavra grega esquema quer dizer sem vestes reais. Representa a realeza, alguém que é rei, que deseja viver entre seu povo, não sendo reconhecido como rei, sendo apenas um junto com os demais. Essa palavra que representa que é alguém despido de toda e qualquer aparência de realeza, não deixando mesmo assim de ser rei. Filipenses capítulo 2, versículo 8 também tem uma parte que diz que ele tornou-se obediente até a morte. E obediente até a morte, queridos, representa no original que ele obedeceu 100% às ordens de Deus. Ele representa que ele se entregou a morrer naquela cruz do Calvário, a ter aquela horrenda morte, para que o seu e o meu pecado, o pecado da humanidade, fosse definitivamente pago. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em resumo, esse primeiro fato, eu saliento você pensar junto comigo como eu pensei quando eu escrevi essas anotações, para nós podermos compartilhar isto aqui agora neste momento. Você já imaginou? Jesus obedece integralmente, em humildade e obediência total. Ele obedece e caminha para aquela cruz para sofrer aquela morte miserável, aquela morte horrível de cruz. Você já imaginou isso? Que obediência é essa que o Filho tem para com o Pai? Louvado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque acima de tudo isso, Deus no final o exalta para ser o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e o considera como completa a sua missão. Louvado seja o nome do Senhor. Não menospreze o papel de Cristo na cruz. De tanto eu e você ouvirmos isso falar desde que éramos criancinhas, a gente muitas vezes diminui essa ação tão maravilhosa de Jesus, que foi obedecer às ordens do Pai e se entregou naquela cruz do Calvário. Embora a humanidade pense que na realidade ele foi acusado por um delito, ninguém tomaria a vida de Cristo a não ser que ele a desse, e ele a deu pela humanidade. Vamos ao segundo ponto, agora mais importante também, que é conhecermos detalhes do resto dessa história, para a nossa própria edificação. E agora eu peço a sua atenção e você leve para o Evangelho de Marcos, o Evangelho de João, no capítulo 1,
Mateus, Marcos, Lucas e João. João no capítulo 1, e fique estacionado aí nesse primeiro capítulo, porque nós vamos ler alguns fatos que inicialmente eu pensava que eu sabia, mas que ao relê-los isso foi deveras revelador novamente para mim. E olha que eu já faço há muitos anos esse tipo de revisão. Vamos a uma rápida sinopse. Jesus nasce e, de acordo com João capítulo 1, versículos 1 em diante, Deus, o Criador, em carne agora, decide viver entre nós. É o que quer dizer João capítulo 1, versículo 1. Embora muitos o rejeitem, nós lemos nos versículos a seguir, quem o recebe e o aceita como Filho de Deus, ele capacita e torna isso um fato real. Você deixa de ser criado de Deus para ser considerado perante os altos céus, perante a eternidade e perante o reino de Deus, mais um Filho de Deus, por adoção em Cristo Jesus. Que bênção incrível isso é, meus queridos. O terceiro aspecto é que Jesus era, que eu posso ler nestes primeiros versículos, e continua sendo e sempre será intimamente conectado com Deus Pai. Veja bem, por que eu digo isso? Cabe salientar aqui um pequeno parênteses. O Evangelho de João foi escrito aproximadamente entre os anos 85 e 90 depois de Cristo. Ok? Portanto, após a destruição de Jerusalém, que foi mais ou menos nos anos 70 da nossa era, e antes do exílio do apóstolo João para a ilha de Patmos, foi que este evangelho foi escrito com estas verdades. Agora, por que eu estou salientando isso? Porque ao lermos estas verdades, não era necessariamente o povo daquele tempo, naquela primeira igreja, que tomou um real conhecimento disso que eu estou falando, e sim as gerações que vieram a seguir. Jesus é, na realidade, de acordo com esse primeiro capítulo do Evangelho de João, o Criador de todas as coisas, tanto no céu, como sobre a terra, como em todo o universo. Veja bem, se você rapidamente conseguir folhear a palavra de Deus em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 16, você vai ver que lá está escrito: pois nele, em Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. É assim que começa o versículo 16. Então, quando chegamos, agora novamente retornando para João, capítulo 1, versículo 5, a luz, está escrito, a luz brilhou na escuridão, e a escuridão não teve poder para abafar, ou conquistar, ou dominar ou dominar ela. Ok? É uma interpretação do texto de capítulo 1, do versículo 5, que diz: originalmente a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Ou seja, uma interpretação: a luz brilhou na escuridão e a escuridão não teve mais poder para abafar ou conquistar ou dominar essa luz. Glórias a Deus. Amém. Vibre com isso, meu querido irmão. Ele, a palavra, habitou entre nós, em forma humana. Os homens viram a glória de Deus, só que estava em forma humana. Enquanto o Senhor Jesus viveu na terra aproximadamente aqueles 30 e poucos anos, de idade, e teve aproximadamente 3 anos e meio de ministério anunciando as verdades do reino dos céus. Enquanto essa primeira geração enxergava Deus em forma humana, a glória de Deus era vista sem ser percebida que era a glória de Deus. O terceiro aspecto
que eu acho que são fatos importantíssimos é como é que a gente, então, diante do conhecimento de todos esses detalhes do nascimento de Jesus, agora nos preparamos para então estarmos prontos para a segunda vinda do Senhor à terra. E agora eu peço para você voltar e abrir Lucas capítulo 2, o Evangelho de Lucas no capítulo 2, e se você tiver condições, faça uma marquinha e ao mesmo tempo marque segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 3, 4 em diante. Amém? Então, em Lucas capítulo 2, versículos 25, 33 e por aí adiante, diz a palavra de Deus, e o texto começa assim: havia um homem em Jerusalém, o seu nome era Simeão, era um profeta. Havia uma profetisa, a sua senhora, Ana, era outra profetisa, já eram idosos, e eles se encontram na dedicação do menino Jesus, agora sendo dedicado do templo alguns anos depois dele ter nascido. E esses dois casais tinham sido prometidos que eles veriam o Filho de Deus antes deles partirem para a eternidade. Então eles aguardavam o momento, essa promessa, sem duvidar. Segunda Pedro, capítulo 3, versículos 3 e 4, diz assim: há uma coisa, amados, que não deveis esquecer. Um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. E depois em seguida o apóstolo Pedro passa a descrever exatamente as atitudes e os comportamentos da situação atual da humanidade que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais, ok? Então, observem o seguinte, que eu estou abreviando um pouco, porque o nosso tempo está correndo, e você lê exatamente, por isso que eu estou pormenorizadamente falando os capítulos, e você observa o seguinte: quando lemos o evento em Mateus do nascimento de Jesus e Lucas no capítulo 2, nós vemos algumas das coisas interessantes que passam inicialmente batidas na história de Jesus. Os magos que vieram do Oriente, o Oriente que ali é mencionado era a antiga Babilônia, hoje praticamente a nação do Iraque, ok? E eles, quando vêm do Oriente e se encontram com o menino já tinha aproximadamente 2 anos de idade, porque eles vieram seguindo os sinais das estrelas. Eles eram astrólogos eficientes, eles na realidade eram pessoas com altíssimo conhecimento de astrologia e de outras revelações de Deus, e esses reis só encontram o menino aproximadamente 2 anos depois de ele ter nascido. Esse é um ponto interessante que passa batido e as pessoas não percebem. Não foi sequencial, uma coisa atrás da outra. 2 pessoas, Simeão e Ana, nós lemos aqui assim em Lucas capítulo 2, 25 e diante, Simeão e Ana, eles aguardam ver Jesus porque eles eram profetas, era profeta e profetisa. E o Espírito Santo de Deus dirigia a vida deles antes do Espírito Santo ter descido no dia de Pentecostes, conforme está descrito em Atos 2. Simeão abençoa Jesus de uma maneira específica. Leia lá em Lucas capítulo 2, versículo 29, que está escrito assim: 2:29. Agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Louvado seja o nome
do Senhor. E o Senhor Jesus com isso é abençoado por esse profeta, e mais um sinal se cumpre. A Bíblia, mais uma vez, tem razão. Existem outros sinais da vinda de Jesus. 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4, eu quero então chamar agora a vossa atenção para vocês entenderem o seguinte. 2 Pedro capítulo 3, versículos 3 e 4, versículos 3 e 4 diz assim: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então, essa era a linguagem no tempo da primeira igreja. Pedro já era velhinho quando ele escreveu esta carta, e essa era a linguagem daquela sociedade. Ok? E nós podemos observar que mais adiante, no versículo 8, o apóstolo Pedro segue dizendo: há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, queridos, isso é claro para dizer que, de fato, os sinais da vinda de Jesus, se para muitos ainda tardam em acontecer, já são passados 2000 anos, tem outros sinais mostrando que estamos no fim do fim desses tempos, essa era está quase terminando, tá? E o Senhor aguarda especificamente, e esta mensagem tem esse objetivo: trazer você ao alerta de que ainda há tarefa inacabada para eu e você levarmos a salvação mais alguém que a gente conhece, amém? Antes da vinda de Cristo, porque aí termina o tempo realmente. Vamos tirar algumas conclusões. Eu quero tirar essas 4 ou 5 grandes conclusões em cima do que eu falei até agora. Tinha muito mais para falar, mas seria muito mais demorado os textos, e eu quero fazer uma oração final com todos vocês. Se você tem alguém do lado que você convidou para assistir essa mensagem, você vai ver que está valendo a pena gastar esse tempo e escutar essa mensagem de Natal para que você seja plenamente abençoado. Então aqui vão algumas questões que, em primeiro lugar, eu peço a todos vocês que nos assistem que devemos e possam refletir com muito critério. Primeira delas, quando se pensa no Natal, agora eu vou referir a você mesmo que me assiste nesta hora, você pensa como era a sua existência antes de nascer em Belém, como era a existência de Jesus quando ele nasceu em Belém. Quando você pensa no Natal, você pensa realmente de acordo de como era a existência das pessoas naquele tempo, quando alguém nascia, como aconteceu com Jesus quando ele nasceu em Belém? Reflita sobre isso. Quando você pensa no Natal, você pensa de acordo com a situação local que ocorreu há 2000 anos atrás? Primeira questão para refletir. A segunda questão é: como você acha que foi para Deus? Não de acordo com o que eu ou você pensamos. Como é que foi para Deus abrir mão daquela maravilhosa aparência gloriosa que Ele tem no universo que Ele criou e revestir-se de carne como uma roupagem que somos todos nós, que temos um espírito e uma alma e habitamos dentro de um corpo humano?
e se revestir em carne como um ser humano qualquer. Como é que você acha que foi para Deus Ele abrir mão dessa aparência gloriosa? Já pensou como é que Ele não se sentiu? Terceira coisa para refletir: como é que você compara esse ato definitivo da obediência de Jesus, uma obediência extremada a Deus em tudo que Deus lhe pedia para Ele fazer? Como é que você compara esse ato, eu estou repetindo, definitivo da obediência de Jesus, se você fizer essa comparação em relação à própria obediência que você tem para com o mesmo Deus, que eu tenho para com o mesmo Deus? Como é que comparamos? E como fazemos esse tipo de comparação? Faça uma comparação agora, reflita junto comigo. O outro aspecto importante é, agora que você relembrou e tomou conhecimento dos detalhes do resto da história do Natal, de que maneira vai mudar o seu comportamento, a sua fala, a sua linguagem para com os seus filhos e para com os seus amigos sobre este verdadeiro propósito do Natal. Espero que você reflita e realmente mude o seu comportamento, sua atitude, meu querido amigo. Estou falando isso para mim mesmo, para falarmos sobre o verdadeiro propósito do Natal de uma maneira diferenciada. Ainda há tempo para arrebatar, para fazer com que várias pessoas sigam a Cristo, conhecendo Ele da maneira correta. Essa é a verdadeira história do rei. O rei que trocou as suas vestes reais e se revestiu das vestes de um servo. As vestes de um servo obediente. O nosso rei trocou suas vestes pela roupagem de carne. Não sei se você está percebendo isso. Nos amou tanto que Ele a si mesmo se humilhou. E se humilhou de tal forma que Ele se humilhou e decidiu obedecer até a morte. Que morte foi essa? Morte de cruz. Está valendo a pena? Escute mais isto que eu quero dizer. É uma oração final que eu preparei para você e por todos aqueles que você vai passar essa mensagem adiante, para eles poderem, de fato, verdadeiramente, passarem o verdadeiro propósito do Natal para quem ainda não conhece. Concorde comigo, põe a mão no seu coração. Põe a mão no seu coração. Eu deixei ela por escrito. Senhor, eu te agradeço por vir à terra, para poderes me redimir e por poderes redimir a humanidade. Quando eu penso até onde, Senhor, o Senhor se dispôs a ir para me salvar, isso me faz querer esse amor, me faz querer gritar, celebrar e chorar de gratidão. Oh Senhor, como o Senhor me ama tanto. Eu sou muito grato a isso, Senhor, por esse amor. Senhor, sem Ti eu ainda estaria perdido e em pecado humano, mas por causa de tudo que Você fez por mim, Senhor, hoje eu sou uma pessoa livre. Minha vida é abençoada em todas as áreas e em algumas que eu nunca jamais que seria abençoado, pensava que seria abençoado. Jesus, Senhor, Tu és o meu Senhor, o céu é o meu lar e Satanás, o diabo, não tem mais direito de me controlar em nenhuma área da minha vida. Senhor, me ajuda a ser tão ousado de agora em diante, quando eu vir a minha família, os meus amigos e as pessoas que me rodeiam, se eu vir que eles ainda não são salvos, que eles possam orar comigo para aceitarem a Cristo como o Senhor das suas vidas. Espírito Santo querido, eu conto com o Senhor, seja meu ajudador, seja meu auxiliador,
Senhor, seja meu coach para eu ter sabedoria e ousadia, para que eu possa ser o canal necessário para essas vidas te conhecerem e se relacionarem contigo, meu Deus. Assim eu oro em nome de Jesus. Faça isso, meu amigo, repassa essa mensagem. Resta-me apenas desejar a todos vocês um Feliz Natal nas bênçãos maravilhosas de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, até mais.